Olá, Jéssica. Estamos aqui Olá, para Sara. continuarmos a conversar sobre as crianças e hoje propunha irmos falar sobre a primeira infância, ou seja, de que forma na primeira infância se dão os ciclos de certa forma, maturação e, portanto, aquilo que vai ser a procura da autonomia, da independência na criança. E as dificuldades que às vezes surgem e como nós poderemos também aqui ajudar com algumas estratégias para que as crianças tenham essa liberdade, mas para que os pais não sintam que eventualmente também as estejam a abandonar ou eventualmente até deixá-las correr certos riscos. Estamos aqui a falar, seja primeiro de uma base em que a criança começa por desenvolver-se em certas fases, ou seja, quem tem crianças pequenas, quem já teve bebés, sabe que não só durante essa parte do início de vida, naturalmente a criança está ali mais junto à mãe, aos pais, mais dependente, mesmo do ponto de vista funcional. Quando ela começa a adquirir a locomoção, quando começa a adquirir a marcha, nós vemos aqui vários desafios a surgirem na medida em que temos que, como se diz, não os perder de vista, porque eles estão sempre a requerer a nossa atenção em tudo aquilo que eles vão começar por explorar. E, portanto, há aqui uma fase, sem dúvida, de uma exploração que se torna incessante para tocar em tudo, para mexer em tudo, para, no fundo, ir descobrindo esse mundo que agora eles conseguem ter acesso por eles próprios e não só através de outra pessoa. Pronto, isto é muito impactante para a criança e, do ponto de vista psicológico, é também um fator extremamente importante para esse desenvolvimento. Agora, o que é que acontece? Consoante as crianças se vão desenvolvendo, elas depois vão gradualmente adquirindo aqui outras capacidades que lhes permitem também começar a estar sozinhas. Se vocês forem vendo este desenvolvimento acontecer, a criança depois, imaginem, só consegue brincar e só consegue estar ao pé de vocês, só consegue solicitar-vos para a brincadeira com ela, ou pelo menos para estarem presentes. Chega uma certa parte em que ela até já gosta de brincar sozinha, mas não quer que vocês saiam da sala. Às vezes isto confunde os pais e até cansa, porque, ou seja, ficam ali quase solicitados para ser observadores da criança e não participantes. E depois chega um certo ponto em que ela até já nem se importa. Vocês, se forem fazer qualquer coisa à cozinha e de vez em quando perguntarem está tudo bem, ela sim, está tudo bem. Ou seja, desde que ela vos ouça, que consiga confirmar que estão ali, ela fica tranquila e até já se aguenta, por exemplo, a brincar na sala ou a brincar no quarto dela um bocadinho sozinha e está tudo bem. Só que os verdadeiros desafios são quando, de repente, ela abre a porta e vai para a rua e não olha para trás, ou então, de uma forma muito frequente, vocês estão a andar, imaginem, na rua ou num shopping e ela já está a correr e não olha mais para trás e os pais lá vão a correr também a tentar ver onde é que ela está porque a perdem de vista. E seria através, no fundo, destas fases e dos desafios que elas colocam que iríamos conversar aqui hoje. Como é que é a experiência, Jéssica, com os casos que têm acompanhado? Portanto, no fundo, aquilo que estamos a falar é de um processo gradual, que vai desde o nascimento, em que a criança é completamente dependente, para depois tornar-se cada vez mais independente, não é? E isto também vai coincidir, então, passar para um princípio da realidade onde há coisas imprevistas. Ela, quando era bebê, parecia que quase os seus desejos, porque por magia, eram concretizados à medida que ela vai percebendo que ela é diferente do outro, que há outras coisas que ela não controla. E o que eu vou vendo é que, e quando estamos aqui a falar na capacidade de estar só, desta vida que a criança tem para explorar as coisas, porque à partida está-se a querer desenvolver, o que vai acontecendo é que muitas das vezes a criança que ainda está neste processo gradual e que não conhece completamente a realidade, nem sempre toma em conta os riscos que a realidade possa trazer. E, portanto, às vezes os pais ficam muito preocupados porque ainda que a criança já pareça ter alguma autonomia para algumas coisas, que quase pareça de repente ter excesso de confiança, achar que tudo vai correr bem, se atirem de sítios mais altos, que por acaso já ouvi falar Verdade. disto várias vezes, tentarem-se atirar de varandas ou de janelas, não tem que ser muito alto, porque parece que a sensação que eu tenho é que às vezes ainda há aqui uma dificuldade em desconstruir este pensamento mágico, que é a criança ainda vem daquela fase em que tudo aparecia quase magicamente e ela vai aprendendo gradualmente que não é bem assim, que há coisas que são imprevisíveis, que ela não controla e que, portanto, ela tem que adquirir a capacidade de se proteger ela mesma. Sim, esse é um fator extremamente importante e é um fator aqui de base, porque nessa fase de transição há, sem dúvida, aqui um pensamento mágico e quase diríamos, tecnicamente, de uma certa omnipotência que a criança traz
e na qual ela depois se vai esbarrar com a realidade. Ainda há pouco tempo ouvia alguém descrever este exemplo. Sim, mas há crianças muito difíceis e, portanto, seja, imaginem, os pais estão ali, e neste caso era o que acontecia. O pai dizia, não, não porque vai ser perigoso, não porque vais magoar. E a criança insistia, não porque vais. E a criança insistia. E às tantas, o que é que o pai fazia? Ou seja, às tantas, o pai desligava-se e deixava que então a criança aprendesse por si própria. E, como a Jéssica estava aqui a dizer, há exemplos e exemplos. Ou seja, se nós virmos que a criança possa aprender por si própria numa coisa que não implica um grande perigo, um desconforto ou uma frustração, nós poderemos deixá-la fazer esse caminho. Mas se ela magicamente não conseguir discriminar o perigo de se aproximar de uma varanda ou poder cair numa janela ou de um muro alto, então aí com certeza que nós não poderemos demitir-nos da nossa função de lá estarmos ainda a cuidar dessa parte da realidade. E isto deixa aqui normalmente um conflito. Até onde devemos fazer, na verdade, este cuidar da realidade e proteger a criança, porque é a função ainda do adulto e da parentalidade, e a partir de onde ou quando é que nós devemos deixar que a criança comece também a tomar conta, para que lhe demos essa oportunidade de crescer e de ser independente. Então, ah, há quem defenda que nós devemos deixar a criança experimentar por si própria, como estamos a dar estes exemplos, sob a pena de ela encontrar o desprazer sozinha e disso a condicionar. Portanto, ou seja, se eu encontrar o desprazer, se isto me doer, se eu não gostar, se isto me frustrar, então pronto, então eu não volto a tocar aqui porque, ou não volto a fazer isto porque já sei que me condicionei, vamos dizer assim, no meu comportamento. Mas nós poderemos investir aqui na criança. E às vezes existe esta ideia, que não é uma ideia correta, de que a criança, por ainda estar na primeira infância, não conseguir aprender. A criança, também nessa idade, já pode tomar conta de muitas coisas. E o truque aqui seria nós distribuirmos essa responsabilidade de tomar conta já também com a criança pequena, para que ela comece a desenvolver-se já habilitada dessas competências. Isso fará com certeza grande diferença nas habilidades dela e na capacidade até de consequência que ela venha a ter quando já estiver na segunda infância e depois em crescimento a partir daí. Até na própria autoconfiança. Ou seja, a Paula estava aqui a dar os exemplos, ou seja, deve-se dividir em dois grandes grupos, não é? Aquilo que seriam as atividades que a criança está a explorar, mas que claramente introduzem perigo, e aquilo que são as atividades que possam ser mais ambíguas, porque vão depender da subjetividade do adulto se considera aquela situação perigosa ou não. Acima de tudo, eu acho que uma estratégia que os pais podem adotar é, se estiverem sempre a tomar conta da criança, portanto, sempre com contacto visual com ela, eles podem ver também essa experiência também é gradual e, portanto, a aproximação não ao perigo ou a reação da criança face a ele está a ser sempre monitorizada, portanto, não tem que ser tomadas decisões ou bloquear essa exploração de uma forma precoce e que, portanto, possamos só estar em contacto visual com a criança para ir vendo como é que ela se aproxima e como é que ela reage face a determinadas situações. E às vezes os pais surpreendem-se, as crianças até parecem aproximar-se de situações que trazem alguma ambiguidade para os pais e eles surpreendem-se a ver que na verdade ela reagiu e deu uma resposta bastante adequada àquilo que iria acontecer, mas que às vezes só tínhamos que nos acalmar um bocadinho e esperar para ver o que acontece, claramente dentro dos limites que claramente não representam qualquer perigo para a saúde da criança, não é? Sim, seria estarmos sempre com a capacidade que a criança não tenha de uma projeção e vamos dizer assim, quase uma antecipação que as coisas possam ali ter, para que possamos ter em conta esses cenários como reais e possamos nós ter as medidas preventivas necessárias para apoiar a criança. Mas enquanto isso não seja necessário, deixar a criança, sem dúvida, explorar, desenvolver e podermos também observar de que maneira ela se desembaraça e se torna autónoma. Sim, e acho que é um movimento que se vai vendo muito bem. Aliás, eu até tenho um exemplo de uma coisa que uma vez vi no supermercado. Vai-se vendo muito bem que a própria criança, quando a vinculação se deu, quando o estudo está a correr de uma forma normativa, a própria criança procura o contacto visual. Portanto, ela afasta-se e olha para trás para ver se ainda está a ver os pais. É muito engraçado, porque obviamente a criança continua a depender nesta regulação emocional dos pais e, portanto, procura o conforto para explorar. Então, ela vai se sentindo segura quando percebe que os pais a estão a observar. Eu houve um dia que estava num supermercado e não era um supermercado, era um shopping, e o shopping tinha uma zona de entretenimento infantil
e alguns meninos estavam lá a brincar, mas por acaso haviam alguns pais que lá não estavam, mas eles estavam protegidos. E há um menino que desce no escorrega e cai no final do escorrega, mas nada muito grave, foi uma queda e levantou-se logo. Ele realmente ficou assim um bocadinho atordoado, mas continuou a correr e a brincar como se nada fosse. Passado para aí uns 5 minutos, passou algum tempo, o pai chegou e a criança, quando vê o pai a chegar, corre em direção ao pai a chorar e a fazer a descarga de toda a contenção que ela teve quando estava ali. E o que é que podemos ver neste exemplo? É que a criança teve a capacidade de se autorregular quando realmente caiu, mas que depois precisou do pai para ir fazer essa descarga emocional e processar aquilo tudo. Mas que, no fundo, isto ter acontecido também aumenta a confiança da criança, que mesmo quando alguma coisa saia fora do imprevisto, ela consegue manter-se e continuar aquilo que estava a fazer, que aquilo não tem que ser uma coisa completamente destruidora. A criança, se a deixarmos brincar e explorar, ela, de uma forma que vai ser muito natural e espontânea, ela vai ter muita agilidade física. Portanto, ou seja, ela tem intrínseca, e de uma forma natural, essa capacidade de saber cair, de saber se defender, e isso é uma capacidade que nós, consoante vamos crescendo, vamos perdendo. Às vezes, em pessoas que depois se dedicam a certas atividades físicas, não, mas é uma aptidão, vamos dizer assim, que enquanto bebés nós temos. O bebê tem uma plasticidade bastante grande de cair e de se enrolar e de se defender, não porque ele esteja a pensar nisso, mas porque são reflexos automáticos que vêm connosco. Agora, nós não poderemos, sem dúvida, confiar que isso corra sempre bem e deixar isso entregue à criança. Mas o que, então, se me perguntassem, né, aqui, então o que é que nós poderemos fazer? Ou seja, como é que nós poderemos ou deveremos agir? O mais correto, do ponto de vista psicológico, será, então, nós dizermos, vou colocar aqui, os parques infantis são um grande exemplo, mas vamos colocar aqui, imaginem, vocês tinham comprado lá para casa, né, tinham renovado o quarto e tinham colocado um beliche, porque a criança acha muita graça ao beliche e o beliche, lá está, tem umas escadas, né, para a cama de cima. A criança só vai dormir na cama de baixo, mas ela tem curiosidade em ir à cama de cima e vocês ficam com este conflito. Agora, isto está no quarto dela, se eu a deixar a brincar sozinha, ela pode subir as escadas e pode cair e pode se magoar, e isto é um facto. Então, o que é que nós vamos fazer? Portanto, nós vamos fazer aqui, primeiro um treino, mas o treino deve ser sempre um treino comportamental, não um treino nas palavras que a criança não tem capacidade de assimilar. Às vezes, nós dizemos à criança, toma cuidado com isto, ou faz aquilo, ou tu tens que ver que vem o carro, ou tu tens que ver que isto é alto. A criança não percebe isto. Portanto, a criança na primeira infância percebe o que é comportamental. Mas, para não a deixarmos correr o risco de experimentar o comportamental sozinha e poder magoar-se, o que é que nós vamos fazer? Ok, então tu agora tens aqui uma situação diferente no teu quarto e tu tens curiosidade e vontade de subir. Não há problema, eu até te posso deixar subir, mas o que é que nós vamos fazer? Imaginem que a criança tem ali os seus 3, 4 aninhos. O que é que nós vamos fazer? Então, nós primeiro vamos aprender a subir. E o que é que vocês vão fazer? Ou seja, a criança vai tentar subir e vocês vão ensinar à criança, não, olha aqui, estás a ver? Senta aqui, o pé tem que estar desta maneira. Por exemplo, estás a subir, as mãos, por exemplo, têm que fechar, têm que agarrar. Por exemplo, imaginem aqui no ferro, mas têm que agarrar e fechadas, está? E depois aqui e fechadas. E depois então é com os pés. A criança não vai aprender isto à primeira vez. O que acontece é que a criança quer subir e já sabe, né, chama os pais, ou seja, se a criança estiver já, na verdade, habituada a isto, que o não é não, portanto, ou seja, o não é não, então só vai subir com a ajuda dos pais primeiro, e, portanto, a criança quer subir, ok, até estamos ali a arranjar, e ela diz, olha, agora quer subir lá acima, ok, já sabes, só podes subir com aqui a mãe ou o pai presente, então sobe lá. E, portanto, ou seja, sobe lá, eu não vou fazer nada. O que é que eu vou fazer? A criança vai, põe a mão assim e nós dizemos, não, lembra-te, para, fecha a mão. E vamos corrigindo o comportamento. Até que nós vemos que a criança ganhou essa destreza e essa sensibilidade comportamental e física de pôr o corpo assim, agarrar-se assim, né? Já faz sempre, já sabes, né? Lá a mesma coisa, estás lá em cima. Não desces de frente, desces de costas. E como é que se faz? Primeiro faz aqui e agarra. Então, depois da criança treinar aquilo algumas vezes e nós vemos que ela já tem essa destreza, então, ok, a criança já consegue fazer isso sozinha. A mesma coisa depois nos escorregas. Ok, tu quando vens fazer isto, tens de fazer isto desta maneira. E então faz uma vez, faz duas, faz 10, faz 20, nós
por observação vemos que a criança já tem essa destreza, então deixamos-la fazer sozinha. E assim sucessivamente. Portanto, não é um tudo nem é um nada. Nem é os adultos tomarem conta daquilo que possa ser perigoso, privando a criança. Porquê? Porque a determinado momento, se a criança não é convidada a essa destreza física, ela perde a destreza física e essa maleabilidade natural com que vem. Ou seja, ela vai se tornar, se calhar, muito mais insegura, muito mais contida, do ponto de vista da orientação e do esquema corporal, ela se calhar já não vai ter a mesma flexibilidade, e tudo isso vai depois começar a condicionar aquilo que sejam as oportunidades, sem dúvida, dela. Sem dúvida. E lá está, como a Paula estava a referir, isto depois também, coisas tão simples vão ter implicações na forma depois da criança até mesmo ser, não é? Ou seja, se a criança nunca arrisca ou tem a sensação de que arriscar é sempre perigoso, ela não só não se vai expor a oportunidades de aprender e, portanto, vai ter alguma dificuldade em conhecer o mundo porque não se coloca na experiência. Por outro lado, isso também lhe traga uma menor confiança e autoestima, porque depois, eventualmente, quando se torna adulto, adolescente, adulto, começa a perceber que para ela é mesmo muito difícil colocar-se em situações que tenham risco. E, naturalmente, depois é quase como um ciclo vicioso em que sente que não tem confiança suficiente para assumir esses riscos, mas depois, por não os assumir, também não tem uma sensação de conquista, que é passar por Sem dúvida. essas coisas todas até lá chegar. Sem dúvida, a Jéssica está a colocar aqui um aspecto importante, é que todas estas coisas que se vão, no fundo, trabalhando e até inscrevendo durante o desenvolvimento, e às vezes até nestas idades mais de início de vida, vão ser aquelas que a maior parte das vezes vão ganhar uma representação e vão se instalar na personalidade e naquilo que é a segurança, a autoestima e a capacidade da pessoa de ser mais afoita, de se permitir procurar as coisas novas, de explorá-las por si própria e ter a confiança, no fundo, que seja capaz. Porque quando nós estamos a dizer isto e a fazer este treino com a criança, ela sente que é capaz. Ela sentiu que foi capaz de subir ao beliche e é capaz de descer, Sim. e nós, se for necessário, também reforçamos e fazemos uma festa com isso, para que a criança compreenda que ali está, ela adquiriu uma habilidade e, portanto, já é crescida, já começa a ser crescida e a aprender a fazer coisas que já podem passar por ela e não sempre e somente pelos outros. E tudo isso, imaginem, não é? Se esta experiência for multiplicada por não sei quantas, imaginem a importância e a consonância que, sem dúvida, vai ter. Sim. Até mais além, ou seja, tendo em conta aquilo que a Jéssica estava aqui a dizer, até posso acrescentar aqui com um exemplo. É muito frequente os pais estarem aflitos. Já tive, por exemplo, casais que em consulta não sabiam como fazer. Portanto, desde que tinham tido filhos, e ali, por exemplo, num caso em particular que eu me estou a lembrar, já tinham tido 2 filhos e não sabiam como fazer, como sair com as crianças. Ou seja, não sabiam como ir ao restaurante, como estar nos locais com as crianças, porque tinham muito medo que não só as crianças fizessem muito barulho e não conseguissem controlar o comportamento delas, que na verdade depois já era o que estava a acontecer, mas também tinham muito medo disto, ou seja, depois estamos ali e a criança foge ou acontece qualquer coisa e o que é que nós vamos fazer? Ou ainda mais se fosse um deles. Eu agora vou ali, imagina, o meu marido ou está ocupado ou vai ali fazer uma atividade, nós só vamos ali eventualmente assistir. Como é que eu faço? Como é que eu fico aqui com as minhas 2 ou 3 crianças na primeira infância e como é que eu controlo isto? Portanto, vão fugir, vão cair, ou seja, né, eu estou aterrorizada, não consigo passar por isso. Então eles viviam uma frustração muito grande, ao mesmo tempo que nós também temos que ver do ponto de vista da criança. Ou seja, a determinado momento a criança começa-se a dar conta disto, a dar conta não só que não tem esta estimulação, e portanto isso vai ser sempre importante, porque a estimulação emocional e da aprendizagem vem das vivências que nós ofereçamos à criança, e isso aí, portanto, acaba por estar bem aquém daquilo que era suposto. A criança só funciona em ambientes conhecidos e nos espaços já conhecidos, e ao mesmo tempo a criança começa a sentir que possa ser um estorvo para os pais ou que possa ser, de certa forma, alguém que nasceu, entre aspas, com defeito, porque os outros pais conseguem passear e estar com as crianças e ela eventualmente não consegue fazer isso. E isto seja assumido ou não,
muitas das vezes ganham um padrão e estas componentes de desvalorização ou de incapacidade e de desistência começam também a inscrever-se nas crianças. Daí a importância de, ok, vamos sair com as crianças, sabemos que pode ser realmente complexo, mas aquilo que vai tornar mais complexo é centrar apenas no adulto, portanto, ou seja, nos pais, a responsabilidade de tomar conta. A Jéssica estava aí a falar de um exemplo da criança que afasta-se, olha para trás. Portanto, dentro daqueles ciclos que eu estava a falar inicialmente, em que a criança cada vez se afasta mais, a criança chega a um ponto em que afasta-se e assusta-se que se tenha afastado mais e para olhar para trás. Mas há um determinado momento antes disso que ela de facto não o faz. E mesmo que depois se assuste com o resultado, porque se perdeu e já não encontra as suas figuras de referência. Então vamos responsabilizar a criança e treiná-la, fazê-la, ou seja, entrar neste jogo e nesta brincadeira de que tomamos todos conta disto. Como é que poderíamos fazer na prática? Então hoje vamos combinar aqui um jogo, não é? Hoje vamos estar aqui, não é? Por exemplo, imaginem, a mãe está aqui sozinha com vocês, o pai está ali a fazer aquela atividade e eu preciso que vocês também me ajudem, que vocês aqui já são crescidos. Então, vamos combinar assim: vocês podem andar a brincar, a mãe não vai atrás, a mãe não vai pegar, não vai puxar, não vai fazer nada. Vocês podem andar a brincar, mas já sabem, andam a brincar aqui, ali, por exemplo, está uma estrada, ali não vão, portanto, ou seja, têm que estar a olhar onde é que vocês estão e, ao mesmo tempo, têm que estar sempre a olhar para a mãe. Ou seja, vocês de vez em quando brincam um bocadinho, têm que parar, olhar, olham à volta. Conseguem ver a mãe? Fazem sinal, né? A mãe faz sinal, vocês continuam a brincar. Então, o que é engraçado de ver é que nas primeiras vezes deste treino, a criança então, faz qualquer coisinha, olha para a mãe. Qualquer coisinha, olha para a mãe. Depois torna-se mais afoita e põe-se no meio das pessoas, mais, ou seja, é mais difícil vê-la, né? Mas aí, ou seja, a mãe tem que conseguir, ou seja, tem que conseguir ter a confiança. Eu estou a ver, então não há problema, estou a ver, não vai lá salvar. E ela continua, depois ela vem lá, espreita, estão a ver? E ela, o engraçado é que ela faz isto às vezes de minuto a minuto, mas é precisamente esse treino que é necessário fazer. Quando ela começa a integrar isto, no mesmo exemplo onde subiu, por exemplo, as escadas do beliche, ela já não se permite nunca deixar isso apenas nas mãos da mãe. Ou seja, ela não sente que é a mãe que tem sempre que estar a ver onde é que ela está e a mãe tem a responsabilidade exclusiva de não o perder. Ela divide a responsabilidade com a mãe para que não se deixe perder da mãe também. E isto é uma competência extremamente importante para a autonomia, para a independência, mas também para todas as faculdades que a criança, desde pequenina, começa a desenvolver e que depois se chamam de responsabilidade e de consequência, ou seja, pensar antes nas coisas para garantir que elas aconteçam de formas favoráveis e não perigosas. Sim, sem dúvida. E acho que também, já acho que outra coisa que temos de falar é da forma como este processo por si só também deve ser feito de uma forma gradual, porque só gradualmente é que ele funcionaria, não é? Ou seja, a criança vai sendo exposta gradualmente a estes desafios que estão a estimulá-la, não é? Sim, E isto é que vai dar a tal sensação de conquista que ela consegue e que vai dar a verdadeira segurança. Porque eu estava a pensar na forma como este treino para a autonomia na idade pré-escolar vai ter um impacto tão grande naquilo que vai ser a adaptação da criança na idade escolar. Ou seja, a criança vai para um sítio que realmente vai ser muito mais imprevisível, não vai ter os pais perto, vai lidar com montes de personalidades diferentes, vai lidar com a autoridade, com os professores que vão avaliar, que às vezes vão ralhar quando ela se porta mal. E, portanto, vai lidar com um conjunto de coisas que vão fazer senti-la que o contexto já não é tão agradável como era antes e que, para além disso, é esperado que ela conquiste coisas. E, no fundo, neste treino para a autonomia, ela também não está só a treinar ser autónoma, está a treinar o processo da conquista, que é um processo gradual. Por exemplo, vamos imaginar que realmente a criança está a tentar. Estou aqui a pensar no exemplo. Por exemplo, às vezes a cozinha dos pais está muito arrumada e a criança está a explorar os objetos que lá estão. E naturalmente, às vezes, isso traz algum desconforto no seio familiar, porque há muito barulho ou porque há coisas que se possam partir, e às vezes, de uma forma impulsiva, não muito pensada, os pais podem retirar imediatamente os objetos e a criança nunca mais pode voltar lá a tocar. Mas na verdade, em vez de retirar e ela nunca mais voltar isso a mesmo. não poder tocar, é
ensiná-la formas dela poder tocar e garantir que isso aconteça, porque senão a criança cresce com uma sensação que tudo que toca destrói ou desaparece. E não é treinada neste processo de, não, eu não posso tocar assim, mas há outras formas de mexer nisto para que isto não se estrague e para que eu possa usufruir desta brincadeira ou daquilo que eu esteja a fazer. Portanto, isto vai ser essencial até mesmo para o processo de escolarização, que é, à primeira tentativa, vou fazer uma conta de matemática e falho, não fica ali, eu vou treinar mais vezes até conseguir fazer aquela conta. Então é curioso como é que este incentivo à autonomia depois também vai ter um impacto na escolarização, nas relações interpessoais e mesmo na maneira de aprender da criança e da resiliência dela. Sim, a excessiva proteção não resulta somente numa coisa que a criança sinta como boa. A determinado momento, isso depois se tornar um padrão e se mantiver, e ainda por cima se for muito generalizado, vão, a maior parte das vezes, resultar apenas na sensação integrada da criança de que ela, de uma forma ou de outra, por uma razão ou outra, seja incapaz. E por isso, seja como ela é incapaz, não lhe deram acesso a, não lhe passaram isso para as mãos. Daí, ou seja, perguntam então como é que fazemos? Ou seja, como façam, não vão lá fazer pela criança, a não ser que seja estritamente necessário e ainda na fase em que estão a treinar comportamentalmente alguma coisa. Aí temos que intervir, temos que fazer parar, né? A criança vai cair, nós temos que a agarrar e tudo mais. Mas sempre que seja possível, aquilo que nós vamos fazer é passar esse testemunho para a criança, ainda que na primeira infância em coisas mais comportamentais e arcaicas, e depois a partir daí gradualmente na vida, sempre em coisas cada vez de maior responsabilidade. Mas aquilo que imaginem a criança na primeira infância beneficia seja, e vocês já estabeleceram que, por exemplo, isto aqui pode ser perigoso, ou fazer desta forma pode ser perigoso, ou ela desta forma pode ficar doente, ou ali, estou a ver, pode partir alguma coisa. Pronto, vocês já explicaram, mas naquele dia ela vem, na sua impulsividade natural, né, entra na cozinha, chega ao pé de vocês, ou começa a fazer aquilo, e aquilo não está tudo certo de acordo com essas regras. Igual a ir subir o beliche ou fazer outra dessas coisas. O que é que vocês devem fazer? Olha, o que é que está mal aí? Ou seja, ao invés de intervir, de quebrar, de retirar ou de fazer por, é o que é que está mal aí? E a criança, a maior parte das vezes, na sua impulsividade, para, ok, já percebi, é isto, não é? Pronto, já sabes, ou seja, tu para fazeres isto tens sempre que fazer aquilo. Eu sei que muitas das vezes temos que fazer isto muitas vezes repetidamente para conseguirmos esse efeito, mas não deixa sempre de ser um treino que se propõe a passar esse testemunho e com isso serão sempre competências que a criança esteja a ganhar, quer para o seu aqui e agora, naquela fase em que ela se encontra, quer depois à frente para aquilo que seja o seu desenvolvimento e até mesmo depois em adulto, na verdade, certas competências psicológicas, relacionais, sociais, até de gestão interna ou mesmo cognitivas, possam derivar destas pequenas coisas que estamos aqui a falar. Iremos, sem dúvida, desenvolver mais estes temas aqui e, como sempre, também já vos dissemos, podem sempre sugerir os vossos para nós podermos aqui apresentar as nossas sugestões. Obrigada, Jéssica. Até à próxima. Obrigada, até a próxima.